Diante de Deus tão glorioso.
seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso Pode se sentar. glória a Deus. Cadê o pessoal que fez o voto esse ano, no dia 1º? Nós vamos encerrar esse voto aí, entregar ao Senhor. Aliás, nós entregamos o dia 1º e até o dia 1º de 2022. Cadê os irmãos? Corre aqui. Corre. Enquanto se prepara o áudio ou o vídeo do Maurício. Aqui, ó, bem rápido. Aqui em cima. Mais de lá na frente, senão você dá uma. Então aí, a gente não vai, dessa vez, nós não vamos
de raspar a barba, cortar o cabelo, até o dia 1º, um ano. Nós vamos. Então, os irmãos veem os irmãos meio estranhos, né? Então, vocês vão ver meio estranho, você não assusta muito, não. Também todo ano eu faço um propósito, e eu nunca convido ninguém, aliás, eu não peço para ninguém, mas ele sente no coração de estar participando. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos não terem deixado só nessa. Amém? Fizemos um ano sem comer carne. Para quem come carne, todos, né? As irmãs também fizeram aqui fez de carne. Amém? E Deus com certeza tem nos respondido. Fizemos vários. E nós vamos continuar fazendo voto diante de Deus. Alguns falam que isso é no Antigo Testamento. Eu vejo muitos votos no Novo Testamento. Amém? E mesmo se não tivesse no Novo Testamento, é para o agrado de Deus, é para a glória de Deus. Amém? Obrigado para vocês. E o Maurício, lá no Ceará, à tarde, ele falou comigo, bastante comigo à tarde. E ele está no voto também, lá em Tauá, Ceará. E ele está com a gente, falou bastante tempo, ele e a Ítala, a esposa dele, e a Elis, né? E a pequena Elis, que nasceu com um mês mais ou menos, ela deve estar. 2 meses, obrigado a Deus. Amém? Então eu pedi para ele que não estivesse falando somente comigo, mas também estivesse falando com a igreja do Senhor. Fiquei muito feliz em falar com ele. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastora. Eu não vou me apresentar porque todo mundo já me conhece, né? Minha esposa Ítala. A paz do Senhor a todos. Né? A minha filha também está dizendo Pai do Senhor a todos, ó. Pai do Senhor a todos, né? A gente deu uma passada aqui para agradecer as orações, né? Que todo mundo da Igreja Brasil para Cristo fez para a gente, né? A prova do milagre está aí hoje. A nossa filha está com saúde, não tem problema nenhum, né? E é isso, né? Quero mandar um alô para os meus irmãos, né? Silvio Luiz, Jaime, James, o Bruno, Anderson, irmão Zequinha, todos os outros que eu não falei, né? Mas eu mando um abraço a todos vocês, né? Saudações com a paz a todas as irmãs também, né? E vou passar para minha esposa para que ela possa falar também, né? Não ficar só eu também, porque senão depois vão ficar dizendo que eu falo demais. Obrigada a todos que oraram pela gente. A gente veio agradecer através da misericórdia de Deus e através de vocês a gente conseguiu vencer essa batalha. E tá aqui a Elis, que veio conhecer a todos vocês através do vídeo. Ele tá bem quietinho aqui, ó. Só ouvindo. Bandido doido. Vou internar tudinho quando eu ficar velha. Pois é isso aí, pessoal. Deixo mais uma vez a paz do Senhor a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a família de todos, né? Nosso pastor, nossa pastora. Conversamos bastante agora à tarde, né? E é isso aí. Tchau, tchau para todos, a paz a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, vamos para frente. Tchau. Louva a Deus. Acontece coisa interessante e isso traz uma certa alegria para o coração. A gente olha, o Maurício está muito longe aqui, mas muito longe mesmo. O Robert, são pessoas que estão longe. Temos o Célio, sempre está comentando com a gente, o pastor Célio.
E o Maurício quer vir, a Ítala, a esposa do Maurício, quer batizar aqui. Batizar e apresentar a Elis. Então a gente está se preparando. Falei, espera um pouquinho, a gente vacinar, todo mundo estiver vacinado, todo mundo certinho. Nós vamos estar batizando ela, casando eles aqui e apresentando a pequena Elis. Amém? Amém. Então nós falamos bastante nessa tarde, vamos aguardar um pouquinho, as coisas se acertarem. Ele lembra de todos vocês, já que ele lembra de todos, amém? E ele possa então estar trazendo uma palavra para vocês enquanto eu trouxe aí. Fiquei muito feliz com isso, fiquei feliz demais com a visita da irmã Mileide, ela sempre participando da programação de rádio. Passou por um pedaço difícil, ela sabe que Deus havia orientado ela, mas ela não, às vezes a gente não dá ouvido na hora que precisa e a gente apanha sem precisão. E tem, irmãos, aqueles irmãos que não comunicam, a gente não sabe como está, fica difícil, é mais fácil de comunicar e eu procuro comunicar. Mas os irmãos eles ficam dias, às vezes uma coisa marca aqui está ali. Mas sempre ele fala, pastor, está tudo bem. Manda sempre uma mensagem para a gente, sempre está tudo bem. Mas tem irmãos que não. Tem um que já faz tempo, eu sou bem claro aqui, para mim não tem meio termo. Nós encontramos com ele em Catandu, quis fugir da gente. Não precisa disso. Nós sabemos que estamos passando por uma crise mundial, é uma crise em Cajubi, é uma crise mundial que a gente sabe que vai ter baixa, a gente sabe que vai ter pessoas que vão desistir, a gente sabe que vai ter pessoas que a gente menos espera vai parar, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa mais séria com alguém, mas nós estamos aqui prontos, como família do Senhor, esperando para ajudar. Nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos, eu peço para o presbítero andar na cola aí do pessoal. Amém, presbítero? Amém. Ele anda na cola do pessoal, onde não possa, ele vai. Para quê? Para trazer os problemas, as dificuldades, ele traz até a mim. E eu procuro então orientá-lo de uma forma melhor, se é falta de alimentação, de alguma coisa financeira, ou uma receita de remédio. Nós estamos sempre prontos. Quantas cestas distribuiu, está mantendo a nossa família, presbítero? Essa semana foi 3 vezes novo. Vem aqui falar. Quem que é o Então a gente está socorrendo famílias, a gente não parou. Como que vai parar com os nossos? Amém? Essa semana nós recebemos 2 cestas da fora da igreja e são os alimentos que a mãe recolheu vão se maritando lá na Coab ainda, que eram os alimentos que ainda estavam lá e a gente trouxe. São esses aqui, vieram todos que a mãe recolheu e aqueles foram que a igreja doou, né? Vocês doaram. Então tem muita gente sendo socorrida. Amém. Aquela é bem assim, fala bem, mas eu já sou mais. Eu falo assim, irmãos, a importância de você trazer o alimento é que essa semana nós estávamos na rua e ao mando do pastor, a gente sempre conversa com alguém, né? E a pessoa chorando falou assim: olha, eu estou tentando já conversar faz dias e não tá, faz dias que eu não como uma mistura, faz dias que eu não como arroz. Isso é ruim, irmãos, é casa de bico. E eu não tenho a quem socorrer, a não ser vocês da igreja. E a pessoa não é crente, né? Aí ela falou assim: minha mãe, ela está acamada, ela precisa de legumes, ela precisa. E eu estou sem trabalhar. Aí eu me comuniquei com o pastor falou: corre no mercado, vê o que vocês vão fazer. Apesar que a gente tem atendido todo mês. Todo mês. Esse mês ele falou que estava bem. Foi sincero. E aí, a hora que a gente levou, irmão, é pouca coisa, mas aí aquela ligou para a pastora, as irmãs sempre têm um caixa, e por isso que quando as irmãs oferecem, pastor, pão, bolo, a gente tem que comprar, irmãos. Não interessa se você não vai comer, compre dá para o seu vizinho se você não quiser comer, mas compra, amém? Esse caixa sempre ajuda a igreja, a Maria Letícia sempre ajuda. E aí a pastora, aquela falou para a pastora, e rapidinho nós fomos no mercado, fizemos uma compra ali de carne, legumes, e a hora que nós chegamos na casa da pessoa, a pessoa começou a chorar,
me dá a liberdade de comprar algo a mais, a gente comprou, tudo com o dinheiro das irmãs, né? Pouca coisa, mas a pessoa chorou, pastor, e a outra pessoa, até que nós chegamos lá com uma cesta, ela estava lavando roupa, e ao chegarmos dentro da casa da pessoa, ela olhou a cesta e começou a chorar e quis ajoelhar. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, nós não faz mais que a nossa obrigação. Então tem pessoas precisando da cidade de Cajubi, e nós somos verdadeiros cristãos. Então quando você não traz o alimento, você não está deixando de trazer o alimento, você está deixando de alimentar uma pessoa. Amém, irmãos? Logo vocês vão ver aqui vazio, porque a gente faz aí, mas além de ajudar as pessoas de fora, pastor, a gente também é ensinado a ajudar os de dentro aqui. Se tem pessoas aqui, irmãos, que andam falando aí pelos cotovelos, pelo amor de Deus, porque tem sido ajudado aqui dentro, hein? Tem sido ajudado, as coisas têm chegado na sua casa. Por favor, para de conversar um pouco, que eu e a Kelly recebemos conversa, e aí eu levo até o nosso pastor. É ruim, porque nós somos uma igreja unida, só que através do nosso pastor que nos ensina, e nós fazemos isso. Amém, irmãos? Então vamos, está sabendo de alguma coisa? Procura avisar a gente. Ele é o nosso pastor, é a nossa pastora, são os cabeças da igreja. Amém, irmãos? E nós vamos socorrer para a glória de Deus, né, pastor? Amém? Vamos aplaudir Jesus Cristo. Então, irmãos, está aí o presbítero sempre correndo, mesmo com o trabalho que ele tem, bastante trabalho, ele e a esposa, mas os dois têm percorrido aí a cidade, procurado dar atenção a pessoas que não são da igreja. Eu gostaria que a igreja não tivesse, não passasse, eu gostaria, não estou dizendo que não deve, para que nós pudéssemos socorrer só as pessoas lá fora. Mas a Bíblia fala para nós dar atenção primeiro aos irmãos. Amém? Então nós estamos aqui para os irmãos. Se os irmãos, A mãe acamada, amém? Então não deixe de trazer pasta de dente, sabonete, o que vai numa cesta básica aí, né, pastor? E a gente vai socorrer essa pessoa amanhã. amém? Como a pastora está dizendo, que os da casa estão auxiliados, amém? Eles procuram um preço para o casal aqui também. Mas não fala nada pelas costas da igreja. Vamos ser todo mundo honesto, verdadeiro. Está acontecendo alguma coisa? Procura o pastor. Não quer procurar o pastor, está me sem jeito? Procura o presbítero. Ele vai me procurar. Amém? Procure e a gente vai resolver o problema. Mas se você deixar de vir à igreja, me comunica. Me fala o que está acontecendo. Amém? E Deus, com toda certeza, vai nos ajudar, vai dar uma saída para nós. Não importa, eu ainda disse para esse irmão, falei, irmão, você me conhece bem, a gente é muito íntimo. Se caso você tiver algum problema espiritual, não tem problema, todos nós corremos, passamos por essa situação, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Falei, se você está com algum problema espiritual, algum problema de fraqueza espiritual, não tem problema, nos procurando. Pô, eu sou assim. Vamos levantar, vamos caminhar, mas não foge. Quando a gente foge, já não é de Deus. Vamos procurar, amém? Vamos conversar, vamos orar juntos. Eu nunca critiquei ninguém. Quantas pessoas já passaram por aqui, não estão mais com a gente, mas eu cumprimento na rua. Faz tempo que não, mas a gente conversa, cumprimento, não é verdade? Para mim não tem isso aí. Aqui nós nos ajuntamos para adorar o Senhor. O nosso objetivo de estar aqui não é uma comunidade que todo mundo, o pastor é rico. Não, isso aí não existe aqui. Amém? Aqui eu procuro ensinar a palavra. Se não aprender pela palavra, não vai aprender pela rigidez do homem. Se não aprender pelo Espírito Santo, não vai aprender pelo Elias. A senhora Elias não vai ensinar ninguém. Então a grande verdade é ensinar a palavra. Eu vou no programa de rádio, eu estou procurando dar estudo, porque tem pessoas que não sabem, pessoas que não sabiam nem o que era vontade permissiva de Deus e vontade plena de Deus. Então eu vou para o rádio para quê? Para ensinar, não é para ser mais uma pregação. O povo está cansado de escutar muita coisa. Amém? Nós estamos no tempo de praticar e de ensinar de uma outra forma. Amém? As pessoas aprenderem a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então aqui é isso, não precisa querer falar para outras pessoas. Como nós somos abertos ao diálogo.
Amém? Nós somos abertos ao diálogo. Por que não liga, pastor Elias? E eu estou passando por um momento, o senhor sabe. Ô irmãos, eu não vou jogar pedra. Teve uma pessoa que me procurou, fiquei muito feliz com essa pessoa. Ela sempre me procura quando ela está com dificuldade. Me explicou por que não está vindo por alguns dias. O senhor não vai me punir? Eu falei, jamais. Por que eu faria isso? Você está sendo punido pela situação. Eu tenho que te ajudar você. Eu não posso te punir. Jamais. Você já está sendo punido pela situação. Olha os seus sentimentos, como é que está. Amém, irmãos? Amém. Mas não, não existe isso. Nós temos que ajudar. Que todos nós estamos sujeitos. Ah, mas fulano largou a família, foi embora. Todo mundo está sujeito a isso. Fora da presença de Deus não tem homem mais homem, nem mulher mais mulher. Todos nós somos sujeitos, todos nós somos fracos. Todos nós dependemos de Deus. Eu nunca critiquei ninguém que caiu. Eu tenho a minha maneira, que eu estava falando hoje na mesa de casa, de me preparar todos os dias, de levantar pela manhã e pedir para ajuda pelo Senhor, no meio-dia agradecer ao Senhor pelo meio-dia, à tarde agradecer ao Senhor pelo dia que passou, porque, irmãos, nós corremos risco 24 horas, não tem mais pastor, menos pastor, somos todos sujeitos se não vigiarmos, se não nos escondermos atrás dessa palavra, e se não pedirmos ajuda pelo Espírito Santo de Deus, nós somos os mais fracassados da terra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não existe. Pode olhar todos os movimentos que às vezes os pastores se tornam poderosos. Eu piso na cabeça de Satanás. Quer mandar uma mensagem para o diabo? Põe na sola do seu pé e mostra para ele. Não vejo um de pé até hoje que ficou de pé. Ah, mas o diabo é forte? Não, irmãos. Nós temos que reconhecer quem nós somos e que dependemos de Deus. Amém. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Amém? 36 anos. Estou caminhando na fé dessa mesma forma. Nunca me exaltei, nunca pensei que eu fosse alguma coisa, porque eu sei que eu não sou. Cada dia que passa eu vejo o quanto frágil eu sou. E as brigas que eu tenho comigo é comigo mesmo, da minha fragilidade. Amém? Eu tenho essa briga. Deus, eu preciso dele 24 horas na minha vida. Por isso nós não somos uma igreja onde não, nós não somos assim. Eu ensino, quem está comigo há 17 anos, levanta a mão, que se já viu eu colocar alguma doutrina, alguma coisa além do que, não, eu não ponho, irmão. Eu ensino a palavra, o amor de Deus. Agora, se alguém não respeitar o amor de Deus, eu vou respeitar o meu. Se alguém não ama o Senhor, vai me amar? Se alguém não ama o Senhor, toma cuidado, que não vai te amar também, vai te machucar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vamos para a palavra do Senhor. Eu estava há dias meditando, é aí mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, sempre na minha cabeça, no capítulo 4, versículo 7, mas pode deixar isso aí. E sempre aquilo batendo forte na minha cabeça. E quando foi, acho que no sábado, nós assistimos o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, Paulo, o apóstolo de Cristo. E quando terminou, quem assistiu esse filme, irmão? Já me falaram dele, acho que o Eduardo falou para mim uma vez desse filme, e o Paulo, o emissário. Eu confesso, irmãos, que terminando o filme, eu falei, desculpa da expressão que eu vou usar, que diacho de crente sou eu? De pastor, de pregador da palavra de Deus. Não faço nada, graças a Deus, irmãos, errado. Mas mesmo assim, eu reconheço que tipo de pregador eu sou. Mas em que sentido você está falando, pastor? Eu estou falando no sentido de intimidade com Deus, a mais. Amém? E terminou hoje, nós assistimos parte de Paulo, o emissário.
que eu admiro demais o ministério de Paulo, porque Paulo ele nunca escondeu atrás da Bíblia. Ele foi um dos apóstolos que as pessoas não conseguem ver, às vezes, os momentos de fracasso da vida dele, porque ele faz tanta proeza, tanta coisa maravilhosa, que as pessoas não conseguem ver. Mas Paulo foi um dos que falhou demais. E é por isso que ele deixou escrito algumas coisas, para nós entendermos o que é que mensagem ele está querendo passar para nós. Que tipo de mensagem o apóstolo Paulo está tentando passar para nós? A mensagem é que nós não passamos de um vaso de barro, mas cuja excelência que está dentro desse vaso é uma excelência poderosa, é uma riqueza poderosa, que é a glória de Deus. Ele está dizendo que nós não passamos de uma casca de ovo, que se der um toque nós quebramos, mas o que está dentro de nós é algo glorioso que o inferno treme, que é a presença de Cristo na nossa vida. 1 Coríntios, Paulo começa assim: Paulo escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nunca deixo de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele. Deu-lhes uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vós. Agora vocês desfrutam de toda a graça e de todas as bênçãos, de modo que não falte nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante esse período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia, quando ele voltar. Certamente Deus é fiel, e foi Ele que nos convidou a essa maravilhosa comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele começa a parte que eu quero frisar. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que parem essa discussão entre vocês e que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareça divisão na igreja. Eu lhe imploro que tenha o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Unidos na mente e nas intenções. Não adianta estar, minha mente, eu estou unido, mas a intenção é outra. Meus irmãos, alguns moram na casa de Chloe, que me contaram a respeito das discussões e as contendas entre vocês. Uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, e outros dizendo que estão do lado de Apolo, ou de Pedro, e outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido? Amém, vamos até aí. Eu queria, volta lá em 2 Coríntios capítulo 4, 7. Amém? Que se vê no rosto deles Jesus Cristo. Entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Isto é, o nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades.
porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão certa das coisas, de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. Tal aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Amém, irmãos? Quando Paulo escreve a Coríntios, ele escreve 2 cartas imortais para a igreja de Coríntios. E segundo alguns teólogos estudiosos, que Paulo escreveu uma terceira carta. Eu acredito, eu já li, e eu acredito nessa terceira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. E Paulo, quando ele chega na cidade de Corinto, uma cidade que que foi fundada, reconstruída por Júlio César, nos anos 42 a.C., e essa cidade reconstruída era uma cidade posicionada numa encruzilhada, que se ligava quase toda a Ásia. E Paulo, quando chega lá em 52 depois de Cristo, uma cidade que era uma cidade poderosa, uma cidade forte financeiramente, à sua volta, era uma cidade poderosa, uma cidade muito rica, é uma cidade que não tinha falta de nada, uma das maiores considerada do mundo daquela época. Corinto era uma cidade em que tinha muita imoralidade, ela predominava. E era uma cidade em que se tinha a prostituição, a adoração. A prostituição era para a adoração a uma deusa, havia vários deuses ali, naquele lugar. E Corinto era uma cidade então perversa, uma cidade maligna. E Paulo chega nessa cidade como pregador da palavra do Senhor, como pregador do Evangelho. Paulo chega ali com toda a ousadia no Espírito Santo. Ele tinha todos os defeitos que, se a gente procurar ali na palavra, nós vamos encontrar, mas ele tinha uma qualidade que poucos conseguiam andar com ele, porque ele era um homem determinado a respeito das coisas de Deus. E ele chega ali então, primeira coisa que ele procura fazer, arrumar alguns clientes, porque ele começou a fabricar tendas para a sua sobrevivência, porque ele era novo na cidade. E ele começa então a pregar a palavra do Senhor, para aquela cidade onde as pessoas desde criança aprendiam só imoralidade. Agora vocês imaginam chegar numa cidade nessa condição, para pregar a palavra do Senhor, que é moral, pregar uma moralidade a respeito da palavra de Deus, e um Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Agora ele teria que pregar essa mensagem para um povo que não conhecia outra coisa a não ser uma vida errada. Mas a palavra do Senhor fala que segundo a sua pregação, converteu bastante gente, tanto judeus como gregos, converteu com a pregação do apóstolo Paulo. E ele então funda a igreja de Coríntios, fica por lá um ano e meio mais ou menos, e deixa uma igreja pronta, uma igreja resolvida, uma igreja que através da sua ministração eles foram cheios dos dons. É uma igreja que poderia se dizer que uma igreja que tinha os 9 dons. Uma igreja que trouxe de fora também os costumes do povo, dos moradores dali, como se a pessoa convertesse hoje e não procurasse o meio ou procurasse uma mudança de vida. E eles manteram da mesma forma. E Paulo se entristeceu muito com a igreja de Coríntios, mas foi uma igreja que ele amou bastante. E nós entendemos que se houve uma mudança na igreja de Coríntios,
através do ministério de Paulo. Nós não moramos em Coríntios, moramos em Cajobi, ou seja, em São Paulo, qualquer lugar, na capital, mas nós entendemos uma coisa, que o mesmo Espírito do Senhor que estava sobre aquela igreja, está sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. O mesmo poder de Deus transformador está aqui conosco para transformar, para mudar as nossas vidas. Nós somos fracos, reconhecemos que nós somos fracos, mas somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Mas para Ele nos fortalecer, é necessário nós termos uma vida de busca, uma vida de oração. A igreja de Coríntios recebia as cartas de Paulo. Tem um texto. Deixa eu procurar aqui. Bem, Larissa, a tribulação de Roma, né, que passou na Ásia, me vem na minha cabeça agora. Não ignoreis a tribulação que eu passei. Ele diz, acho que é no capítulo 1 também, deve estar. Ou não? Oi? Quem falou? Fala, irmão. Não era o 9 de 7, sei lá, Ele fala dessa maneira, irmãos. Irmãos, não ignoreis a tribulação que eu passei na Ásia. A tribulação foi tão forte que até da vida nós desanimamos. Era esse texto que eu queria. Até da vida nós desanimamos. Agora, se Paulo está dizendo para os irmãos um pouco antes desse capítulo, do capítulo 2 da segunda carta, que ele fala, não ignoreis a tribulação que eu passei na Ásia. Não encontra registro nenhum de que tribulação que foi, que tribulação que era que Paulo passa. Nós não temos nenhum escrito em nenhum texto do Novo das cartas dele que ele menciona a tribulação que ele passa na Ásia. Mas ele relata que até mesmo da vida nós desanimamos, ele falou. Oi? É um 8. 2 Coríntios 1:8. Vamos lá. Obrigado, Elinho Júnior. Aí vocês vão ver se eu falei certo, se eu falei errado agora, hein? Irmãos, não ignoreis a tribulação que eu passei na Ásia. A tribulação foi tão grande que até da vida nós desanimamos. Amém? Quem falou? Obrigado. Então tá aí. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos, eu pedi essa versão aqui, que é uma viva, né? Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente, mas por isso eu já tinha lido esse texto. Coloca uma outra versão, quero uma versão Ferreira de Almeida. Esquenta não, irmãos, é assim mesmo. Lá, para mim não ficar ruim para mim, né, irmãos? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Já mudou alguma coisa? Da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porque foi acima das nossas forças. Amém, irmãos? Acima das nossas forças. Ou seja, irmãos, não brinca, não ignora, não tenta arrumar a piadinha com respeito a isso que nós passamos. Porque olha, a coisa foi tão feia que até mesmo da vida nós desanimamos porque algo foi além das nossas forças.
Mas nós passamos por uma prova aqui, uma prova ali. Amém, irmãos? Louva a Deus pelas provas que você passa, que as provas que você passa, que eu passo, nada mais é para mostrar para nós, a nossa capacidade é muito curta, nós não somos nada, nós não somos capazes de nada, nós não somos nada, mas que Deus é tudo. Nós perdemos as nossas forças, nós não achamos que vai ter uma saída, nós não encontramos meio de saída, mas Paulo fala, ele mesmo, um apóstolo cheio de Deus, um homem que teve um encontro com Deus de uma forma espetacular, um homem que viu que os discípulos ficaram com Cristo 3 anos, e ele quis ficar 3 anos na presença do Senhor, no deserto da Arábia, para aprender com o Senhor, assim como os demais discípulos aprenderam. Eu não vou ficar para trás. Eles andaram com o mestre 3 anos, eu vou passar 3 anos no deserto com o mestre. E ele ficou 3 anos no deserto, e agora ele encontra esse período que não menciona. Eu procurei, alguns teólogos falam que não se encontra na Bíblia, porque não queremos, irmãos, que nos ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque ela foi acima das nossas forças. Quem já passou por problemas que foi acima das suas forças? Levante a mão. Todos nós. Quantas vezes, irmãos? Aquele momento que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Senhor, aonde eu vou? Que saída eu tenho? Seja ele de ordem financeira, ordem, ou seja, de uma enfermidade, ou seja, um problema familiar, não importa, são problemas que muitas das vezes saem do nosso controle, correm entre os nossos dedos, tiram o nosso chão, e nós não sabemos o que fazer. Paulo ele estava dizendo que ele passou por isso, foi algo acima das forças. Amém, irmãos? Mas porque Deus sabe como funciona? Quando a coisa vem acima das nossas forças, nós começamos, se quiser, às vezes nós questionamos Deus, nós queremos questionar até o próprio Deus, porque disso Deus nunca passa, porque a gente tem tanto livro de autoajuda, tem tantos livros que, olha, joga você para cima, olha, se o plano B não funcionar, o plano A não funcionar, ativa o plano B, olha, se você não conseguir assim, você consegue da outra forma. Não, o meio de Deus nos ensina. Quem colocou esse tapete aqui? Levanta a mão. Eu sei, esse tapete veio de algum lugar. Amém? Eu que tenho que prestar atenção. Amém, irmãos? Do que eu estava falando mesmo? Os meios de Deus. Oi? Os meios de Deus. Os meios de Deus é diferente dos nossos. Os meios de Deus vêm muitas das vezes por tribulação. Quando nós passamos por tribulação, nós ficamos muito crentes. Já pregou no hospital para pessoas duras de coração, irmãos? Aquelas pessoas que nunca te ouviria você falar quando você batesse na porta da casa dela. Mas quando você passa, visita o hospital, procura visitar, já visitei muito, faz tempo que eu não vou. Um leprosário, procura visitar o hospital de câncer, procura visitar e você vai encontrar pessoas ali que foram pessoas orgulhosas, pessoas duronas, pessoas que não... Aí você vai visitar, elas falam mansinho. Eu lembro do meu finado pai, a gente até hoje não sabe de que o velho morreu. É que ele morreu novo, não morreu muito velho. Ele era um homem durão, ele era um homem muito durão, mas duro mesmo. Pensa num homem ignorante às vezes. E ele foi se adoecendo, foi uma coisa assim, até muito rápida. E um dia Deus me deu uma visão. Eu estava com ele agachado assim, num lugar, o chão era muito árido, muito duro. E eu me lembro que começou a brotar algumas plantinhas verdes, uns brotos verdes no chão árido. Eu falava, pai, isso aqui só pode ser milagre. Isso não existe, isso aqui é milagre. E ele começou a arrancar. Falei, pai, não arranca não, isso é algo bom. E ele começou a arrancar, ia brotando mais, ele ia arrancando e ia brotando mais. Não passou muito tempo, meu pai adoeceu.
E eu me lembro que, quando eu visitei ele no hospital, é uma coisa, irmãos, interessante, impressionante, a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus fala ou faz as coisas. Eu me lembro que foi numa quinta-feira, quando eu cheguei na casa dele, na casa da minha mãe, e ele estava acamado. Chegou eu e um presbítero. E ele levantou a cabeça, sentou na cama e falou: filho, arruma uma cadeira para você, para o seu companheiro e para o outro que estava ali. Ô irmão, eu já estava sentindo uma presença de algo diferente ali. Mas eu não sabia o que era, mas sabia que era de Deus que estava ali. Ele falou: arruma uma cadeira para o seu companheiro, para você e um para o outro que está aí. Eu arrumei as duas cadeiras, nós sentamos. E o outro não vai sentar? Eu falei: não, pai, esse é o anjo de Deus que está aqui. Estava, irmão, porque encheu o lugar. A partir de então, eu levei ele para o hospital naquele dia. Ele fez muitos amigos importantes, muito importantes. Pessoas que foi até prefeito na cidade, que era médico. E foi lá, né? Levamos lá e falou: pode trazer ele aqui. Tinha uma fila enorme. Ele falou assim: passa o crioulo na frente. Passei ele na frente. Ele olhou para ele e falou: preciso internar ele, preciso internar o crioulo. Eu falei: pô, vamos internar. Nós internamos ele numa quinta-feira, irmãos. E na sexta-feira eu fui visitá-lo. E na sexta-feira estava o pastor Roberto, que é meu irmão caçula dos homens, com ele lá. Eu não tinha virado a esquina do corredor ainda. Eu escutei ele falar assim: ó, o Elias vem aí. Aí meu irmão, que é pastor, falou assim: não, como que o senhor sabe? Eu virei, eu escutei ele falando. Falei: não te falei que ele vinha aí? Conversei um pouco com ele. E quando foi na segunda-feira, acho que foi na segunda que ele faleceu, né, pastora Benedita? Foi na segunda-feira. Eu precisei buscar ele, teve alta. Eu fui conversar com ele, falei, a enfermeira foi trabalhar com ele, acho que bateu a perna dele num lugar. Pô, filha, não foi nada. Falei: mas não pode ser meu pai isso aí, né? Pô, filha, porque no outro tempo ele falava assim, ó, mandava por meio do: vocês não têm capricho? Não, ele falou: ô filha, não foi nada. Falei: não pode ser ele. Peguei ele, coloquei no carro, não estava quase que andando. Chegou em casa e falou: me coloca no sol. Mas numa mansidão. Falei: pai, é o senhor mesmo? Eu achei que ele ia sobreviver. É o senhor mesmo, está falando comigo? O senhor está, por quê, filho? O senhor está mudado. Está mudado de que jeito? Eu sei lá, o senhor está calmo, o senhor não é o Sidão. O senhor não está parecendo com o Sidão que eu conheço. Ele falou: não, filho, eu estou do mesmo jeito. Ele falou: você põe no sol? Cheguei lá, tirei do carro, coloquei no sol, bati a cabeça dele na porta do carro, na coluna do carro, e ele: não fiquei nada não, filho. Coloquei ele. E quando foi naquela noite, naquela mesma noite, eu preparando, já tinha passado num lugar para comprar as coisas para colocar na sonda. Eu estou contando isso para os irmãos entenderem como que as coisas funcionam. Deus quer a nossa transformação. Se nós não formos transformados para sermos boas coisas aqui, Ele vai nos preparar para que nós vamos para a glória celestial com Ele, com o coração transformado. Ele não quer perder de vista. Mas para mim, eu achava que, pela condição dele ali, agora meu pai vai se tornar até um pregador, porque já foi até obreiro. Comprei umas coisas para passar, para ele tomar. E quando amanheceu o dia, mas por volta das 9 horas, recebi a notícia que eu estava me preparando para ir até lá. Ó, vem que seu pai faleceu. Aliás, que o pai faleceu. Me assustou porque estava muito bem. Aí chegando, a minha mãe dizendo assim: Elias, veio os jovens da igreja Assembleia de Deus veio aqui nessa noite. Perguntou se podia fazer um culto. Aí eu falei: claro que pode. Minha mãe congregava na Assembleia de Deus. Tudo bem, enquanto estava fazendo um culto, um jovem diferente, que nunca esteve por ali, ninguém quase conhecia, falou: senhora, tem alguém doente aqui? A minha finada mãe disse: tem, meu esposo. Aí,
Ele perguntou: eu posso ir ver ele? Pode, que o quarto era no fundo. Orou com meu pai, fez a confissão ali de fé, ele confessou, levantou a mão, um homem durão. E saindo ele lá do quarto, chegou para minha finada mãe e disse: a senhora está preparada? Essa noite, Deus vai recolher o teu esposo. Estava tudo bem, irmão. E foi, de madrugada, dormiu no Senhor. Mas eu estou querendo dizer o que? A tribulação ela salva. É o mais importante da nossa vida. A tribulação nos coloca em alinhamento com o Espírito de Deus. Tem casos que não funcionam. Tem casos que a pessoa é tão ruim que ela está com uma bengala de tão ruim que está. Se você mexer com ela, te dá uma bengalada nas costas. Tem uns que não tem jeito. Mas nós sabemos que a tribulação para nós aqui em vida, ela produz algo maravilhoso, paciência, perseverança, para nós tratarmos melhor o nosso próximo, para nós tratarmos melhor as pessoas do nosso convívio, para nós tratarmos melhor a nossa família, nós mesmos. Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo, levante a mão. O porquê eu disse isso? Eu estou falando de um homem duro, revoltado, um homem que tinha teve uma infância terrível, diabólica, um homem que teve uma infância terrível mesmo, e que cresceu com aquilo, e tentou aplicar aquilo em nós, não funcionou porque não funciona em ninguém, aquela crueldade, mas é um homem que Deus trabalhou no coração, e eu tenho certeza que eu tenho certeza que ele foi com o Senhor. Então Paulo fala da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Por que veio essa tribulação? Porque ela foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que horas? Até da nossa própria vida. Paulo estava dizendo, Paulo não está falando, irmãos, de um novo convertido, não está falando de uma pessoa que está começando o evangelho agora, mas está falando do grande apóstolo Paulo. Chegou ao ponto de dizer que até da vida, nós desesperamos até da própria vida, ou seja, nós não passamos desse momento, ou seja, nós vamos morrer nessa situação, não há nada que possa nos livrar, nós vamos morrer, está fora do nosso controle. Quando a coisa está fora do nosso controle, é acionado um botão e abre o mundo espiritual, e a glória do Senhor assume o controle do céu. Aonde nós perdemos o controle, Deus assume o controle. Aonde nós perdemos a situação, Deus vem e controla a situação. E Paulo até então estava dizendo: desesperamos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Nós já conversamos entre nós. Amém? Os irmãos se lembram? Cadê o Silvio Luiz? O Eduardo? O Anderson? Enquanto o Jonas, Maurício, que estava aqui Chegou uma hora naquele momento, irmãos, eu falei: irmãos, naquela tribulação no meio das águas, nós naquele batelão. Você se lembra? Lembra, Eduardo, quando eu disse assim: olha, gente, vamos confessar os pecados, porque nós vamos morrer. Foi ou não foi? Falei: vamos confessar, porque nós vamos morrer. Da vida, saiu do controle. E quando eu olhei, irmãos, o presbítero falou assim: olha, aonde está amarrado no tronco maior, ali, um cabo de aço. Pastor, o senhor está ligado, usou essa expressão, que aonde estava apoiado, está boiando. Eu olhei, estava boiando uma madeira enorme, que estava amarrado, o batelão. E eu olhei para trás, estava eu, Eduardo, mais para frente, estava o Anderson, o Silvinho bem mais para o lado do fundo, nós estávamos para cá. O tempo todo nós estávamos cantando, orando, adorando o Senhor. Eu falei: gente, vamos adorar o Senhor, mas eu não consigo ficar de olho fechado e não olhar a situação. E eu olhava, a água subia, descia, o batelão subia uns 3 metros para cima, não estou falando demais, e batia na água. Eu falei: Silvio Luiz, parece que tem 3 metros de fundura isso aqui só, porque parece que bate no fundo. Nós subia para cima e descia, como se fôssemos uma caixa de fósforo. E eu desanimei.
Quando fala desanimei, eu falei assim, já nós vamos morrer. Então vamos confessar. E nós começamos a confessar. Começamos a orar, falar, Deus nos perdoa disso, disso, aquilo, outro, que nós vamos. Enquanto nós estávamos naquela situação, a voz do Eterno soou, no meio daquela tempestade, aquilo subindo e descendo, a voz do Todo-Poderoso, ela falou no meu espírito, dizendo assim, diz para eles, ninguém vai morrer aqui, sabe, irmãos, falar as coisas quando tudo está bem, é fácil. Eu quero ver falar numa situação dessa, vocês lembram como estava? A voz de Deus soou de uma forma tão gloriosa. Ninguém diz para eles que eles não vão morrer, mas diz para eles consertar na minha presença que eu quero usar eles. Foi essa a palavra que eu disse para vocês. Mas antes, eu comecei a falar com Deus, foi uma coisa tão gloriosa, foi uma experiência que eu nunca tive naquele jeito, naquele sentido com o Senhor, a qual, no meio de toda a tribulação, Ele veio falando no meu coração, falei, oh Deus, Ele falou para mim assim, servo, quando vocês perderam a chave, um pouco antes, não era para vocês terem ido embora e não ter achado a chave? Vocês acham que eu dei permissão para vocês encontrarem a chave para matar vocês nesse lugar? Vocês não vão morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu dizer para as pessoas, ninguém vai morrer aqui. Paulo acaba de falar para os marinheiros ali, a qual acaba de perder o mastro do navio, e ele disse, senhores, comam e bebem, que ninguém vai morrer aqui. O anjo do Senhor me apareceu e disse que ninguém vai morrer nessa embarcação. Eles nem sabiam onde eles estavam, tinham perdido o controle da embarcação, tinham perdido tudo, e Paulo já tinha jogado tudo, ali as mercadorias que eles tinham, jogado tudo no mar, e agora o mastro começa a se perder também, e Paulo diz no meio daquilo tudo, ninguém vai morrer, não vai perecer nenhum dos que estão aqui, porque o anjo do Senhor me disse que ninguém vai morrer. Então, irmãos, e não morreu. E é esse mesmo Paulo, que já estava experiente, já estava debaixo do controle de Deus. Ele já não estava mais sendo controlado um pouco por si só. Nós precisamos entender, irmãos, que as águas purificadoras, não estou saindo da mensagem, do qual Ezequiel, no capítulo 47, ele fala. As águas purificadoras, ele está dizendo o seguinte, que um homem com um cordel de mediu um côvado, e eu entrei. Aí depois ele mediu a água, deu até, vamos supor, a sola do pé. Às vezes, irmãos, nós como pregadores da palavra do Senhor, recebemos alguns dons e já achamos que somos o super-homem, achamos que somos os poderosos, achamos que somos grandiosos. Apenas pisou na água, não é o suficiente. Mediu, mais 1000 côvados, eu entrei, a água deu até os joelhos, tinha dado até os arteiros joelhos, aonde agora eu posso estou fazendo milagres. Eu sou um homem poderoso, mas não foi um homem transformado, um homem que passou no crivo que Paulo passou. Às vezes ele recebeu alguns dons, aí foi indo até dar os lombos, mas os pés continuavam firmando lá no fundo. Enquanto a situação estiver no nosso controle, Deus não vai entrar com provisão. Enquanto nós alcançarmos os nossos pés no fundo das águas, Deus não vai entrar com provisão. Mas quando o profeta Ezequiel fala que ele mediu mais 1000 côvados, ele teve que atravessar a nado. Aí quando nós temos que atravessar a nado, nós jogamos sobre as águas. Quando nós temos que atravessar a nado, nós jogamos a situação nas mãos do Espírito Santo, porque nós não temos mais controle. Nós não temos mais controle da nossa vida, nós já não sabemos nem quem somos mais.
Porque agora quem vai responder por nós é o Espírito do Senhor, que representa como as águas purificadoras, a qual Ezequiel disse. Agora nós estamos à mercê do Espírito Santo, porque enquanto estiver na tua condição, você vai xingar as pessoas, você vai maltratar as pessoas, uma hora você vai estar santo, outra hora você vai estar maldizendo, uma hora você vai estar santo, e outra hora você vai estar fazendo coisa que não deve. Ela está no nosso controle, porque quando ela sai do nosso controle, tudo que falarmos vem dele. Tudo que dissermos vem dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Paulo, ele fala dessa forma. Já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em... Para que não confiemos em... Você já viu muitas pessoas que analisam quando eu falo isso? Eu não confio no pastor Elias. Eu não confio. Eu não confio. Ixi, mas de jeito nenhum. Você confia em você? Você confia em você? Às vezes, irmãos, há muito disfarce. O ser humano mente muito. Ele não consegue avaliar a estrutura falida de quem é. Não estou dizendo que eu faço coisa errada, não. Quem me conhece aqui na cidade já me viu, por aí sem eu ver, lá em Olímpia, na cidade de Franca onde eu morei. Ninguém pode me apontar o dedo e falar para mim alguma coisa. Eu estou dizendo na estrutura humana. Amém, irmãos? Na estrutura humana. Todos nós lidamos com algum tipo de fortaleza. Todos nós. Então Paulo fala para nós não confiarmos, para não confiarmos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, que tem poder para ressuscitar os mortos. E Paulo fala que ele traz à existência as coisas que não são, como se elas já fossem ou já existissem. Confiar nele. Daniel estava com as 3 veias entupidas. Quem podia te ajudar? Ah, mas o médico foi bom. Como se eles nem sabiam onde estava esse negócio? Eles fizeram o trabalho deles, não é? Com excelência. É o que eles podem fazer. Mas Deus que ressuscita os mortos estava no mesmo lugar e revelou aonde estava o problema e não deixou morrer. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ele pode. Além de Ele nos livrar uma vez, Ele vai continuar nos livrando. E Ele vai continuar nos livrando, porque Ele é poderoso. É um Deus de amor que muitas das vezes, irmãos, nós que o adoramos, nós não conhecemos. A profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus. Por isso, irmãos, Ele é tremendo. Quando nós olhamos o livro de Abacuque, você vê coisa tremenda ali. Você vê que Abacuque, o profeta, ele não entende. Nos primeiros capítulos ele não entende. Ele não entende o que estava acontecendo, porque o povo sofre tanto. Porque esse povo está sofrendo tanto. Por que sofre? Será que Deus não está olhando para esse povo? E de repente Deus fala com ele: eu vou enviar o castigo. E quando Deus envia o castigo, Ele envia os inimigos caldeus e outras nações para oprimirem o povo de Judá, o povo de Israel, que estava fora da vontade de Deus. Mas daqui a pouco Deus fala: Abacuque, sobe na torre de vigia, porque lá te revelarei e tu vai entender o mistério. E quando Abacuque sobe na torre de vigia, entende o mistério, aí ele fica tranquilo. E depois ele fica tão tranquilo que ele vê Deus castigando com o povo caldeu, e depois
Deus livrando com seu imenso amor e castigando quem foi a vara de castigo contra eles. Amém, irmãos? O que Deus está dizendo? O que a palavra está dizendo? Que ao mesmo tempo é usado pessoas para te massacrar, para falar mal de você, às vezes pessoa para te desmoralizar. Mas com o passar do tempo, você vai ver aquela pessoa pagando o preço e Deus se salvando. Amém? Senhor, ouve a nossa oração. Deus fala o quê? Elifas, Bildade, Zofar. O quê? Ouvi a oração de vocês? Não, vai lá do meu servo Jó. Se ele orar por vocês, eu vou ouvir, mas vocês eu não vou ouvir. Vocês estão entendendo o ponto que chega? Vocês estão entendendo, irmãos? Que ponto que chega a graça de Deus? E quando eles chegaram para Jó, Jó orou. Senhor, olha, ele podia lembrar, irmãos, que ele foi massacrado por esses 3 amigos. Eles deveriam viajar de tão longe, mas para consolar, para abraçar ele, para dizer: Jó, estamos aqui, vamos ajudar você a sair dessa, não temos força, mas estamos aqui. Não, eles começaram a dizer: olha, você está sendo castigado porque você pecou, você e sua família. Na verdade você não prestava, Jó. Você está numa situação porque você desprezou Deus. Vocês não falaram a mim coisas certas do meu servo Jó. Amém? Aí Deus vai lá, enquanto Jó estava lá, Deus abençoa os meus amigos com o coração livre. Daqui a pouco Deus muda o cativeiro de Jó e ouve a oração dele com seus amigos. Esse Deus aqui que Paulo está falando, Deus quer isso. A tribulação vem muitas das vezes para nós reconhecermos o nosso lugar diante da presença de Deus. A tribulação vem para nos fazer que nós não somos nada. Amém? Nós não somos nada, não servimos para nada. Mas quando nós entendemos isso, podemos tudo. Há uma passagem que também não vou me lembrar agora, algumas eu até lembro, não tem como. Que a palavra do Senhor fala: pobre enriquecendo muitos, não tendo nada, mas ajudando a todos, mais ou menos isso. Nós nos tornamos isso. Nós nos tornamos uma bênção nas mãos de Deus. Nós nos tornamos um embaixador de Cristo. Nós passamos a ser homens que Deus sustenta e guarda e livra. Quando nós passamos, controle, não tendo nada, mas possuindo tudo. Amém? Passamos, por quê? Aqui na terra, mas a pessoa não tem nada. Quando Paulo está diante de Festo e Agripa, e a sua esposa Berenice, ele está ali falando que ele era um fariseu, que perseguia os judeus, aliás, perseguia a igreja, de Cristo. E ele, Festo, dá uma bofetada em Paulo, fala: as muitas letras te faz delirar, Paulo. E o rei Agripa começa a dizer, ele fala: não é, rei Agripa, não é a respeito disso, você entende muito bem do que eu estou falando. Aí o rei Agripa fala: mas Paulo, você está querendo converter meu coração ao cristianismo? Ele fala: não somente o seu coração, ó rei Agripa, mas a todos esses que estão aqui, nessa hora, nesse lugar, exceto as cadeias a qual eu estou preso. Então nós entendemos que ali, quantos não foram salvos? Porque Paulo já estava com o coração mudado, a vida dele estava voltada totalmente a Deus. Amém, igreja? Já vou encerrar. Com Festo e rei Agripa. Amém? Aonde estava lá? Só para mim. Mas pode procurar aí que eu vou pegar a minha. Já vou encerrar, irmãos, falando a respeito desse assunto aqui.
no capítulo 4. Então está assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o que Deus quer de mim, de você, fazer nós reconhecermos, ter a revelação total de quem é Deus na pessoa do teu Filho Jesus. Depois que nós temos essa revelação de quem é Deus, nós não preocupamos com mais nada, nós não preocupamos com o nosso amanhã, se vamos acordar ou não, nós não preocupamos com o que vai comer ou o que vai beber. Nós entramos ali na fala de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. Paulo entra nisso quando nós temos a revelação da face de Deus. Irmãos, acabou, nós não temos medo de mais nada, nada mais nos atormenta. E ele começa a dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. A excelência, eu sou o poder, cadê, irmãos, quem quer o suor? Recebe o suor. Quem quer, irmãos, o azeite? Recebe a água lá do Jordão. Não, irmãos, o que nós precisamos é entender que temos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência, para que tudo que nós fizermos seja de Deus e não seja nosso. Nada podemos elaborar a nós. Nada podemos dizer: olha quantos que eu curei, olha a multidão. Nós não temos nada, nós não somos nada, porque o que está dentro de nós é quem faz. Que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação vem, mas a angústia não faz parte de nós. A angústia não pode fazer parte de nós. A tribulação pode vir, mas a angústia não pode fazer parte da nossa vida, porque nós não somos angustiados. Perplexo. Sim, tem momento que chega uma notícia, um diagnóstico, mas aquilo não pode nos desanimar, mas ficamos perplexos, mas não desanimados. Não, de forma alguma. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Ele não nos deixa desamparados. Abatidos muitas das vezes, mas não do jeito que o inimigo e algumas pessoas querem destruir. Não. Que as pessoas, eu volto a dizer, elas são preparadas para chorar com os que choram, mas na hora do seu sucesso também. Mas se você estiver passando por uma situação, eles ficam esperando morrer. Não morreu, porque isso faz parte do ser humano. Acontece um acidente aqui embaixo, perto do Araguai, e chega lá, mas não morreu ninguém. A expressão é essa. Eles querem que morre. Os noticiários, mas que notícia boa, tem que ter notícia ruim para funcionar. Irmãos, se nós não tirar isso de dentro de nós, pedir para o Espírito Santo tirar isso de nós somos mais um que profetiza destruição e maldade na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Já vou ensinar. Encontrou, Larissa? Juninho? Conhecidos, para encerrar, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos. Amém. Como castigados, porém não. Estou aqui. Amém? Um tumulto, mais de 300 pessoas. E bate nesse que tem virado o mundo de ponta cabeça. Bate nele, espanca ele. E todo mundo vai embora achando que o homem está morto. Vamos agora sepultar. Vamos enterrar. Perdemos Paulo, perdemos o nosso líder. Mas ele, ainda ferido, levanta os braços. Estou aqui. Estou bem, não está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Não está destruído, não está morto. Entristecidos, mas sempre alegres.
Pode a tristeza querer tomar conta. Aquele momento, principalmente as mulheres, acordam um dia melancólico e já junta com algo que queira entristecer. As mulheres de Deus lembra de uma coisa: sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra no Senhor. Alegres. Pobres, às vezes passa, vou falar de caminhonete não, porque os irmãos têm caminhonete aí, um outro carro, passa de limusine, aqui acho que nunca passou limusine aqui, né? Mas passa com os carrões, fulano de tal, todo mundo, é o fulano de tal lá, que, amém, irmãos, não é errado ter, mas aí olha para você, às vezes até mesmo já te criticou, fala, mas o que eu sou? Não tenho nada, amém, Lígia? Não fiz nada, não tenho nada. Irmãos, quem diz que aquele que serve o Senhor não tem nada? Quem diz? Quando isso estiver acontecendo no teu coração, lembra que você é filho, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo. Se Ele está sentado nos lugares celestiais, nós estamos com Ele. Isso não faz da nossa vida, bens materiais não faz da nossa vida a ostentação. Você vê só que acontece tanta coisa ruim na televisão. A grande verdade é que fica desanimado, triste, abatido quem tem muitas riquezas. Isso não vai fazer nem bem, nem mal. Mas a palavra está dizendo assim: pobres, mas enriquecendo a muitos. Quantas pessoas, irmãos, no momento de tribulação, o próprio Paulo fala das consolações, as quais nós somos consolados, às vezes precisando da consolação de Deus, porque às vezes nós estamos abatidos, nós estamos às vezes tristes com alguma coisa, mas dentro de nós estamos alegres, igual Paulo fala da tribulação. A tribulação pesa, mas daqui a pouco vem o consolo de Deus, que a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Aí vem a alegria do Senhor dentro da nossa alma, nos joga para cima. Quem já passou por isso? Está batido, triste, daqui a pouco vem uma alegria dentro da nossa alma, nos joga para cima. Nós não sabemos de onde vem, nós sabemos sim. Algo nos faz feliz naquela hora, mas eu não ganhei nada. Algo nos faz feliz que não depende do que você ganhou, daquilo que você recebeu, mas aquilo que vem de Deus, do trono de Deus, a alegria do Senhor, ela entra no nosso interior e nos coloca de pé. Horas. Meu Deus. É só um pouquinho, né? Amém? Já vamos nos colocar em pé. Paulo e Silas, já falei, amarrados, presos, costas sangrando, as roupas retalhadas, no tronco, desconfortável. Do nada, o inferno tudo ali concentrado, homens esperando, e eles começam a cantar. Que força é aquela, irmãos? Quem depois de uma surra tomar, acho que 39 chibatada, sangrando as costas, fraco, desconfortável, quem consegue cantar, irmãos? Se não é a alegria do Senhor dentro de nós, quem consegue, irmãos? Mas enquanto eles cantavam, a força maior vem e chacoalha aquele presídio,
Chacoalha, chacoalha. Treme, os tijolos começam a cair. E você já sabe a história. Não posso deixar ir para casa sem falar, irmã Maria. Morava em frente à minha casa. O esposo dela era técnico do nosso time que nós jogávamos. Sofria muito com esse cara. Muito ruim. E ela sempre tinha uma palavra de fé para nós. Ela era nova, lembra dela, magrinha? Você não vai lembrar, faz tempo, né? Morava em frente à casa da minha mãe. E ela estava com câncer. Sabe, irmão, você entrava lá para conversar com ela, para consolar, você saía chorando. Todo mundo que ia lá. Pastor Zezinho, lembra agora? Pastor Zezinho chegou lá. Falou, Elias, que loucura é essa? Tomando morfina. Que loucura é essa? Saiu chorando. Pastor dela, ele era meu amigo. Eu entrei com a Benedita lá, nós saímos, meu Deus do céu! E ela partiu para o Senhor com o rosto sorridente. Eu sei porque vocês estão entendendo, irmão. Não é porque Deus não salvou, ela já sofria demais. E ela sempre estava pronta para aconselhar. É a presença do Espírito Santo que está aqui, irmãos. É essa presença que quer invadir o teu ser, o teu coração, a tua alma. Para fazer você sorrir. Para alegrar teu coração. Para mostrar que tem condição de cantar no meio da tempestade, você pode cantar. Para mostrar que tem possibilidade de sobreviver em tempos de crise. Levante suas mãos para os céus. Querido Deus e Senhor, Criador dos céus, Criador de toda a terra, toma esse povo, Senhor, que ouviu essa palavra. Toma a minha vida, meu esposo, meu filho, cada família apresentada aqui de mãos levantadas. São tempos de crise, Senhor, aqui na terra, mas no céu, na tua presença não tem crise. No teu Espírito Santo não tem crise. Na tua presença nós não precisamos, Senhor, de forma alguma nos preocupar, porque o Senhor é o nosso Deus. Mas aqui nós precisamos preocupar, Senhor, diante dos homens. Fortalece cada um, Senhor, desde a pequena Adélia até o mais velho dentro de nós. Visita a casa da nossa irmã Iracema nessa hora, o seu coração. Cada irmão, cada irmã que estão aqui conosco, encha do teu Espírito. E fortalece, Senhor, para a glória do teu nome. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, vá em paz, que o Senhor te proteja, te livra do mal, te livra do inimigo invisível, te livra de tudo, para a glória dele. Sorria na presença do Senhor. Continue sorrindo, continue glorificando a Deus, continue levantando pela manhã, adorando o Senhor. E quando você for dormir, adora Ele. Não fique atrás de conversas que não agradam. Louva o Senhor, Deus abençoe, vá em paz. Em nome de Jesus. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és para mim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção E o meu louvor. e o meu louvor. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia.
Oh, irmãos, o culto está encerrado. Sua mão me traz à tona, nos traz à tona para respirar, Senhor. Me faz andar sobre as águas, Senhor, tu faz nos andar. sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha ação. Tu és, Senhor, és o meu Senhor. Tu és, Senhor, a paixão, nossa paixão, Senhor. minha canção Minha canção e o meu